Olá a todos, Ferrell aqui novamente, e o vídeo de hoje eu vou estar lendo os comentários desse canal, parte 25. Então vamos para o vídeo que vai ser bem legal. Bom, gente, vamos ler aqui os comentários. O primeiro comentário foi do Max Paxla 1755, né? No meu vídeo de Quer migrar para o Linux, segue algumas dicas básicas para que isso ocorra, né? No caso aqui ele escreveu o seguinte: eu adoro o Linux, sério mesmo. Minha mãe tinha um notebook, aqueles bem antigos de 2010 e 2014, e até hoje funciona. Conseguiu salvar. O Note dela estava muito lento, mas isso porque a memória de 4 GB que tinha só estava reconhecendo 2 GB. Estava com Windows 7. Eu decidi mudar para o Windows 10, modificados, aqueles que deixam o Windows bem leve, né? Resolveu o problema do Windows, está muito lento para abrir as coisas, mas até para assistir filmes estava travando constantemente. Aí então eu dei uma pesquisada e vi que o Linux Mint era bem leve. Baixei e tarando, o note dela ficou ótimo, não trava mais para assistir filmes, não trava em nada para alguém que vai usar apenas o navegador e imprimir coisas, mas o meu PC eu não migro porque tem muitos jogos, e infelizmente os meus jogos favoritos só tem portabilidade para Windows. Tirando essas coisas, o Windows hoje em dia é uma porcaria, o Linux dá de 10 a 0 no Windows. Realmente, como eu falei, aí no calcanhar de Aquiles do Linux são a parte de jogos, né? Apesar de ter, como eu já citei em outros vídeos meus, ter evoluído bastante nessa questão, muito por conta da Steam, né? Você tem bastante jogos nativos dentro da Steam já para Linux, e muitos com a camada de compatibilidade do Proton, elas funcionam legal. Mas mesmo assim, você tem um universo aí de 100 mil jogos, se bobear, acho que deve ter mais que isso, né? Uns 20 mil no máximo que são nativos para Linux, né? E aí na biblioteca da Steam, você diríamos que vai 90% rodam. Nas outras bibliotecas, você tem até alguns jogos que podem rodar, né? Mas não são todos. Agora, por exemplo, assim, se você for para a questão de outras questões aí de jogos, por exemplo, como emuladores, eu acho que o Linux é melhor do que o Windows nesse caso. Jogos antigos aí também, se você quiser, por exemplo, DOSBox, alguns jogos aí pelo Lutris de 2005, 2006, né, dessa época aí, eu acho que aí também não vai fazer a diferença, né? Se você conseguir configurar os seus jogos no Lutris, vai funcionar legal sem problema nenhum, né? Agora, realmente, jogo de Windows, os jogos mais modernos aí, muito questão por conta do anti-cheat, né? Já que os fabricantes eles optam por fazer um anti-cheat a nível de kernel, né? Inclusive a Microsoft não está gostando muito disso, né? E aí acho que no Windows 12 acho que eles vão bloquear essa farra aí, né? Aí quero ver só o que essas empresas vão fazer para rodar os jogos, né? De anti-cheat a nível de kernel, se por exemplo eles vão se a Microsoft pode resolver dar essa dificultada, né? Ou se vai mudar o esquema do anti-cheat, e aí mudando o esquema do anti-cheat pode ser que até abra para você rodar alguns jogos aí via Wine, né? Via Wine e via Lutris, né? Mas assim, eu espero que daqui uns 5 anos mais jogos aí sejam portabilizados, né? E até outras launches aí de games além da Steam também venham com versão para Linux, né? Mas por enquanto só a Steam, né? E aí, como eu falei, mais ou menos uns 20 mil jogos são nativos, né? A outra grande parte aí você consegue rodar com Proton, né? Alguns não, né? Mas uma boa parte ali você consegue. E questão de emuladores e jogos antigos, aí acho que emulador é melhor. Eu acho que o Linux seria melhor para isso, e jogos antigos não vai fazer a menor diferença. Você vai, por exemplo, jogar um Warcraft 3, ou até o World of Warcraft, das versões mais antigas ali. Se você rodar no Linux usando o Lutris, vai ficar legal. Se você rodar no Windows também vai ficar legal. Aí já não faz muita diferença. O segundo comentário foi do Fabrício479K4. Cara, aconteceu comigo com Fedora. Eu tô usando o Fedora LXDE, aí sim, tá muito leve, e pretendo colocar o Debian LXDE numa outra máquina aqui. Ele comentou isso no meu vídeo de agora, usando o Ubuntu 24.04, explicando por ter parado de usar o Manjaro. Realmente, como eu falei, alguns ambientes gráficos no Linux eles são mais leves que outros, né? E no caso aqui, o LXDE, o LXQT, o XFCE,
eles são mais leves que o Gnome e que o KDE, né? O Cinnamon também é mais leve que eles, né? Eu esqueci de citar o Cinnamon, mas é porque o Cinnamon é mais o Linux Mint. Apesar de outras distros agora estarem usando o Cinnamon é aquela cara que vem com o Linux Mint, né? As outras você tem que fazer até alguma configuração extra, né? O Fedora, por exemplo, tem do Cinnamon, mas tem que fazer muita configuração. O Ubuntu agora tem uma versão com Cinnamon, mas eu ainda não testei, né? Posso testar depois, futuramente. Mas assim, é bem legal, como eu falei. Algumas distros aí com alguns ambientes gráficos podem fazer aquele computador um pouco mais antigo ter uma nova vida. Agora, o terceiro comentário também, de novo, do Mac Pasla, né? 1755, né? Ele escreveu o seguinte: ótimo vídeo, o que mais me agrada no Mint é como tudo é super leve e bonito, sem contar que, como você disse, quase não precisaremos usar o terminal. Minha mãe, que teve pouco contato com computadores, se adaptou bem com o Mint no Note dela. Linux Mint foi no meu vídeo do Linux Mint 22.1, o Linux para quem quer começar nesse mundo. E é isso mesmo que eu falo. Se você quiser, por exemplo, conhecer do Linux, teste o Linux Mint. É uma distro muito fácil de estar usando, né? Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. As outras distros também, eu acho que o Zorin, o Pop, o Elementary também, elas também não são difíceis de estar usando, mas de todas, acho que o Mint é aquela que faz a pessoa migrar pro Linux. Porque realmente, dependendo do que você for usar, você não vai usar nada de terminal, né, nela. Mas, assim, quer conhecer? Essa é a minha dica. Vamos pro Mint, né? Que é o primeiro, acho que é o primeiro Linux ali de quem quer estar querendo conhecer ele, né? E, assim, eu também já fiz isso aqui em uns computadores aqui de casa, né? Que o Windows 7 não estava legal, o Windows 10 não ia rodar, né? E o Mint foi uma boa opção e funcionava muito bem nesses notebooks, né? Agora o comentário do Adolfo 6158, né? Agora usando o Ubuntu 24.04, explicando por ter parado de usar o Manjaro. Ou esse vídeo de novo. Ubuntu LTS é meu sistema operacional há mais de 10 anos. Já testei umas 40 distros e não mudo e continuo com o Ubuntu pela estabilidade, praticidade, leveza, segurança por ser base Ubuntu e por uma variedade de app que os desenvolvedores fazem para a base Ubuntu. Sim, nesse caso é verdade. Muitos programas, às vezes, só são feitos quando você vai pegar a versão. Opa, esse programa tem versão de Linux, mas ele só vai rodar em base Ubuntu. Eu sofri isso quando estava no Manjaro, né? Eu gostava de usar a Irium Webcam, né? Que é um aplicativo que você transforma o seu celular numa webcam. O que você faz? Você instala ela no seu celular e também você instala ela no seu computador. E a Irium só tem versão de pacote.deb, e aí eles colocam até ali que é voltado para Ubuntu. Obviamente vai funcionar em derivados de Ubuntu e muito provavelmente também vai funcionar no Debian. Mas em outras distros que, por exemplo, não usam o Deb como padrão, não vai usar, né? Você até consegue instalar ali com alguns passos a mais ali no Manjaro, ou então no Fedora e distros baseadas no Fedora, mas o padrão que só tenha em distros baseadas no Debian. E não é só esse programa, tem outros também. Tem o Visor, né, que ele espelha a imagem do seu celular no notebook. Ele também só tem versão ainda para Ubuntu, né? Não sei se já fizeram Flatpak, depois eu posso dar uma olhada, mas se não me engano até a última vez que eu vi não tinha Flatpak desse programa, né? E em outras distros ali também você não vai estar conseguindo usar. Tem até outros ali também que fazem esse espelhamento, né? Mas o Visor acho que é o mais tranquilo para você estar mexendo. Aí tem um comentário aqui do Koala Dentuço, né? Eu, no meu vídeo de usando um controle do PS3 no Linux, fiz exatamente como você, mas não entendi porque o meu jogo que eu uso Wine dentro do Lutris não reconhece. Ajudei porque tá foda, primeira vez usando o Linux para jogar. Aí depois ali se desdobrando ali, eu vi que acho que ele tava rodando um emulador de um Xbox 360 dentro do Lutris, né? E aparentemente acho que ele conseguiu já resolver isso daí. Mas acho que tinha que fazer uma configuração ali a mais, né? E no caso ali você tinha que habilitar o SDL lá, aí depois acho que ele conseguiu fazer rodar, mas deu um certo trabalho.
No caso aqui, se eu não me engano, o emulador de Xbox 360 não tem versão ainda nativa para Linux. O de Xbox, o primeiro ali, o mais antiguinho, tem, né? Mas o de 360 ainda não tem, só tem para Windows, e aí você consegue rodar ele via Lutris, né? Mas aí, para configurar o controle, às vezes você tem que fazer uma configuração ali no caso no jogo, né? Para você estar conseguindo rodar. Se você já tem algum que, por exemplo, é reconhecido, você consegue fazer a configuração ali, por exemplo, no meu caso ali, eu tenho PCSX2, né, dentro do meu Lutris, né, e aí eu consigo fazer a configuração dele ali na hora que eu plugar o controle, porque ele vai reconhecer mesmo por ter uma compatibilidade maior com Linux, então é mais fácil de você estar configurando, né. Agora já os de Xbox aí tem um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Agora, o comentário aqui de um amigo meu, é o Piato, né? Mas ele fez pelo outro canal dele, Ciência e Tecnologia Importa, né? Quando o hardware não acompanha mais a evolução do software. Olá, Fer, é uma distribuição Ubuntu, faz um tempo que não uso. Também uso Ubuntu atualizado, mas teria que ser de primeira qualidade. Hardware talvez, se for, infelizmente. Para mim é uma questão de software e atualização. O Ubuntu está muito pesado hoje em dia, tipo gratuito, mas ao mesmo tempo privado como o Windows. E aí ele escreveu mais coisas aqui que eu acabei pulando aqui do comentário, né? Mas voltando aqui o que ele estava falando, né? No meu caso, é o hardware mesmo, né? Que já está mais defasado, né? Mas ali depois que eu fiz algumas atualizações, eu fiz uma limpeza no notebook, o cooler voltou a funcionar, ele parou de dar algumas engasgadas, mas realmente tem coisa ali tem coisa que não está mais tão ok nele, né? Recentemente eu atualizei o kernel do meu Linux do 6.11 para o 6.14 numa atualização que teve da própria Canonical, né? E aí a minha placa de vídeo ali, que ela tem o driver 470.x, né? Não tá mais reconhecendo, né? A minha GeForce 740M. E eu vi que, por exemplo, esse driver, o 470x.x, ele não foi compilado para o kernel 6.14, né? Então você não vai conseguir rodar, né? A menos que eles arrumem isso daí, ou então eu tento buscar uma solução. Uma solução que eu já vi aqui que vai funcionar é fazer um rollback, né? Voltar para a versão 6.11, né? Aí na versão 6.11, beleza, esse driver ainda funciona. Você também pode usar o 535, 525, só que eles não ficam tão bons ainda, né? Porque essas placas aí mais antigas, elas não foram totalmente incorporadas em cima desse driver, né? Pode ser que eles resolvam incorporar, né? E aí, beleza, você consegue estar utilizando. Mas por enquanto, a última versão é 470.x, que é que funciona melhor, né? No driver da minha placa de vídeo. Mas eu vou esperar e aguardar os próximos capítulos para ver o que eu posso estar fazendo em relação a isso, né? Assim que eu tiver uma solução, vou postar aqui no canal. Agora, um comentário do Márcio Herrero, lendo comentários do canal, parte 23, né? É mesmo. E aí, Ferrell, beleza? Poderia fazer um vídeo explicando o comando CUR? Valeu. Eu prometi aí, eu vou estar na minha alça de mira, né? Pra fazer um vídeo aí explicando o comando CUR, né? Mas é um comando ali para você, às vezes, pegar uma URL, né? Geralmente eu uso ele dentro do PHP. Quando, por exemplo, eu preciso carregar dados de alguma API externa, né? Que aí eu posso estar usando o curl, né? Ou então, se for usar o Laravel, aí já tem uma outra alternativa, né? Mas também você pode usar ele dentro do terminal, né? No terminal Linux, né? Então vou mostrar depois as duas vertentes aí. Tem um ambiente de curl para testes, né? Mas aí eu vou estar explicando melhorzinho como que funciona aí o comando curl. Agora aqui também no meu vídeo de Ubuntu 24.04 explicando porque parei de usar o Manjaro, né? Comentário do Alisson Ferreira. Fala, irmão, ganhou mais um inscrito. Curto Linux, atualmente estou usando o Big Linux com KDE. Saberia me dizer se tem algum Tile Window Manager para uso em ambientes mais leves como XFCE ou LXQT? Talvez Bud? Não como usar Hyperland, apenas um gerenciador de janelas para usar como que o Pop OS faz com sua extensão e o KDE faz. Abraço e parabéns pelo conteúdo.
Oh, muito obrigado. Então, o XFC ele vem com um padrão ali de um Window Manager dele, o XFWM, né? Mas ali, se você quiser, você pode também estar utilizando o i3WM ali, que fica legal. Não testei muito ali, porque, né, o XFC também ali tem algumas pessoas que usam com compis, né? Mas não fica tão legal, né? O XFWM ele é bem enxuto, né? Não tem muita coisa, né? Você consegue deixar a janela transparente, de mover, né? Você consegue fazer algumas configurações de barra de ferramentas, mas você não tem essa opção aí, por exemplo, de estar mexendo, fazendo janela gelatinosa, essas coisas, você não consegue fazer no XFWM. Agora o próximo comentário do Rodrigo 123001, né? No meu vídeo aqui de Linux Mint 22.1, Linux para quem quer começar nesse mundo. Ele falou, Mint é top, fora que até mesmo sem terminal dá para deixar parecido com o GNOME com Windows, super versátil mesmo. Sim, ele tem algumas configurações já padrão ali que você pode baixar e pode estar modificando, né? E é bem simples de você estar fazendo qualquer tipo de modificação no Linux Mint. Como eu falei, quer conhecer Linux, quer entrar no mundo Linux, seja para conhecer, comece pelo Mint. O Mint é uma distro bem amigável, né? Não tem quase nenhum segredo utilizar o Linux Mint, né? Quem falar para mim que o Linux Mint é difícil, não sei, talvez, né? Às vezes a pessoa tipo não tem muita familiaridade mesmo com o computador, aí até dependendo do caso, o Windows vai ser difícil. Mas uma pessoa que tem familiaridade com o computador, se um técnico de informática falar para mim, né, e eu tenho uma birra com alguns técnicos aí por conta de, por exemplo, eu quero trocar a tela do meu notebook, né, que ela tá um pouco zoada. E simplesmente em alguns lugares o técnico só vai trocar se eu aceitar a formatação de tirar o meu Ubuntu e colocar um Windows no lugar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu perdi algumas habilidades aí de hardware depois que eu comecei a virar desenvolvedor, né? E eu tenho medo de, tipo, em vez das coisas ficarem, de eu conseguir trocar a tela e acabar quebrando de vez, né? Então vou acabar optando por achar algum técnico aí que tope e que não venha com esse papinho de formatação pra cima de mim, né? Então é isso aí, né? Como eu falei, o Mint é a distro Linux aí para quem quer começar nesse mundo do Linux. Aí aqui, Nelson Pitanga, no Linux Mint 22.1, o Linux para quem quer começar nesse mundo, ele respondeu aqui, nunca usei o Linux, pretendo ressuscitar um velho notebook da minha filha com 15 anos de idade. Nessa época, ela já achava muito lento. Estou entre o Zorin OS e o Mint. Muito obrigado pela ótima explicação básica. E assim, não sei se você já migrou, né? Se você instalou, mas se não instalou ainda, comece pelo Mint, né? Eu acho que o Zorin ainda é um pouco mais pesado, né? O Mint acho que é mais leve, né? Aí comece pelo Mint, né? O Mint, ele é, como eu falei, das distros Linux é a mais fácil, né? E a mais amigável para quem está começando no mundo Linux, né? Então, minha recomendação é sempre usar o Linux Mint. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou e até mais.